Nós temos hoje vários irmãos aqui e eu queria ser breve, fazer alguns pequenos comentários para que outros irmãos possam também compartilhar. Mas eu tenho algo no meu coração que já vem de algum tempo, e ontem o irmão Peter, num dos comentários dele, fez uma alusão, uma passagem, e aí ela me encorajou a compartilhar esse pensamento. A Igreja do Senhor Jesus, ela é viva, ela anda, ela está espalhada. Nosso irmão Fred nos lembrou de nossos vizinhos, não tão perto, que talvez seja bem demorado chegar lá na Guiana, porque não deve ter voo direto, assim como o Bernardo, quando vai para Letícia, que é da outra ponta do Amazonas, também demora um pouquinho. Então, o Brasil é grande, e para chegar do outro lado, imagina lá os irmãos do Rio Grande, atravessar o Brasil todo. Olha lá, a Anitta foi para Miami para poder chegar na Guiana. Então, olha como não é tão simples, né? Então, o que eu queria compartilhar, irmãos, que a igreja é funcional. A igreja, ela é usada pelo Senhor através de nós. Nós somos os braços, somos as pernas, nós somos os olhos, somos os ouvidos do corpo. Eu queria ler 2 versículos de Provérbios 11, né? Para não perder o costume. E depois seguir. Esses 2 versículos estão em Provérbios 11, versículo 24 e 25. Diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Eu queria só ficar com os pontos positivos dessa colocação, não queria ver o lado negativo, então eu queria que nós pensássemos na generosidade. O que é generosidade? Generosidade, nós vamos agora lá para 2 Coríntios 9, que é a passagem que o Peter ontem apresentou. Confesso que eu não lembro nem qual foi a temática que ele estava compartilhando, mas 2 Coríntios 9, versículo 6 em diante, diz assim: isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmão, generosidade é um ato que depende de escolhermos. Os dias são difíceis. A situação de cada um conhece a sua situação. Ser generoso é uma disposição interior que sai do meu coração e que faz com que eu possa servir. Servir com meus talentos, servir com meus dons, servir com meu tempo, servir com minhas finanças. Porque dizer que a Igreja de Deus não precisa de auxílio não é uma verdade. Deus usa nós
uns aos outros. Alguém tem que se dispor a ir. Alguém tem que tomar a decisão. Para essa conferência acontecer, irmãos tiveram que decidir. Irmãos tiveram que dizer, vamos fazer. Mas eles dependem de tempo, de dedicação, de investimento, de contribuição e generosidade, irmãos. Está ligado a essa situação. É bonito nós estarmos aqui agradecendo tudo que fizeram por nós. Mas nós temos que olhar para dentro de nós e reconhecermos sendo generosos de uma forma que possamos também contribuir financeiramente, lavando louça quando lá está cheio de gente. E eu vi vários jovens que não são daqui, mas que são corpo de Cristo. E tomaram a iniciativa e foram lá dispor do seu tempo. Isso também cabe a nós, muitas vezes, adultos, que olhamos as coisas só do lado espiritual, mas esquecemos da atitude prática. Às vezes está pesado. Nós precisamos de atitude, irmãos. A igreja de Deus é funcional. A igreja de Deus é formada por todos os santos. Se Deus nos trouxe aqui por um propósito, nós precisamos abrir o nosso coração em generosidade. Precisamos estar disposto. Hoje, o irmão Vinícius e a Cássia estão lá em Alvorada, viajaram 500 quilômetros para ela partir o pão pela primeira vez. Eu não sei se alguém daqui que já sabia que isso ia acontecer, teve a disposição de mandar uma mensagem desejando boa viagem. Ou de simplesmente perguntar, foi tudo bem? É esse despertar, irmãos, que eu tenho sentido no meu coração. Nós precisamos ser mais atuantes. Nós precisamos sair um pouquinho e ser mais atuante. Talvez você não pode ir, mas há outro irmão que pode. Pense nisso, sirva a ele. Ofereça o seu auxílio. Talvez você não tenha condição de falar 2 horas no telefone com alguém, mas mande uma mensagem. O Fabiano lá em Curitiba vive sozinho. Tirando o irmão Zig daqui, quem mais já foi visitar o Fabiano? Quem mandou mensagem para o Fabiano? Ah, minha esposa levantou a mão. Aí não vale. O Carlos Indaial é só uma família, bem dizer. Irmãos, o corpo de Cristo precisa de sensibilidade. Ser generoso é ir até lá e dar um abraço. É olhar para o Luiz e dar um abraço no Luiz. Muitas vezes, sem palavra, nós precisamos dessa generosidade um dos outros. Nós precisamos entender essa responsabilidade. Nós precisamos ser atuantes de verdade. E se a gente for discorrer nas Escrituras, nós voltamos para Provérbios e vamos encontrar lá no capítulo 22 uma outra afirmação de que nós devemos ser generosos. Versículo 9. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Irmão, ser generoso é fazer bem para nós mesmos. Ser generoso é um benefício. Ter o coração disposto é um benefício para nós mesmos. Muitas vezes, irmão, nós só olhamos a situação
ruim das pessoas. Não conseguimos encontrar nada para louvá-la. Será que é só isso que nós devemos olhar, irmão? Pensemos nisso. Deus quer que nós sejamos funcionais, que nós sejamos as pernas, os braços, as vistas, os ouvidos que andam, que tocam as pessoas. E muitas vezes nós nos preocupamos bastante conosco mesmo, mas nós somos irmãos que estão no Brasil. Nós precisamos, de alguma forma, nos tocar. Há um enfraquecimento grande acontecendo. E se nós não tivermos os nossos corações abertos, muitos têm desanimado. Nós precisamos andar um pouco, nós precisamos abraçar as pessoas, irmos até elas. E eu não estou falando aqui, irmãos, de pensarmos naqueles que estão fora. Eu estou falando dos nossos irmãos. Eu estou falando das nossas vidas, das nossas famílias. Às vezes são pessoas diferentes de nós, é difícil, irmãos. Às vezes são pessoas que têm outros costumes, pensam algumas coisas diferentes de nós, mas eles estão conosco. Precisamos de alguma forma encontrar algo para poder ser generosos com ele. Ser generosos com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com a nossa disposição financeira. Talvez aqui alguns não saibam nem o nome, por exemplo, da esposa do Ciro em Candelária. Existe essa família lá. Talvez aqui existem irmãos que não sabem nem o nome da esposa dele. Em Sobradinho, há uma outra família que reúne, vai lá para Candelária. Nós precisávamos estar mais atentos, irmãos. Os jovens precisam se conectar mais, se falar mais. Eu sei que é difícil, mas precisa se esforçar. Vocês precisam formar uma unidade como jovens, se relacionar, conversar. Hoje nós temos aí o WhatsApp, internet, Meet, e várias situações. Só que eu preciso escolher isso, eu preciso ser generoso e suportar talvez alguma deficiência do irmão, para mim ter disposição de investir em relação a ele. Saindo de Provérbios, em Salmos 112 também tem uma colocação bem agradável de ler, que também é um despertar, porque está ligado a quem teme ao Senhor. O versículo 1 diz assim: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem prazer, grande prazer nos seus mandamentos. Olha depois o que está escrito, que é uma referência que nós lemos lá em 2 Coríntios 9. No mesmo capítulo, diz que quem teme o Senhor tem grande prazer nos seus mandamentos, distribui, dá aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Queridos irmãos, ser generoso é uma qualificação de nós que somos salvos. Ser generoso é uma escolha que eu preciso
me empenhar para ser. Às vezes eu sou boca dura, falo duro com a minha esposa, sem perceber, já saiu. Isso é falta de generosidade do meu coração. Preciso treinar. Às vezes sou assim com o irmão. Às vezes falo uma palavra dura. Eu preciso reconhecer. Se você faz igual eu, você também precisa reconhecer que você errou. Precisa se arrepender e falar: Senhor, me ajuda. Eu quero conhecer. Assim como ser hospitaleiro é um dom, exige um esforço, ser generoso também. É uma escolha. A palavra nos diz para sermos hospitaleiros. Mas alguém pode dizer aqui que é fácil ser hospitaleiro? Porque quando todo mundo vai embora, a casa está de ponta cabeça. Mas é um exercício, precisamos ser. As palavras do seu Adilson são as palavras de todos nós que estamos aqui sendo recebidos. Mas foi uma escolha de cada família abrir a sua casa. Por 12 pessoas, 15 pessoas, gente dormindo na sala, até na cozinha, se precisar. Então, irmãos, o que eu queria realmente compartilhar com os irmãos, quero dar espaço para outros, é a necessidade de vermos que o corpo de Cristo precisa da nossa generosidade. Como irmãos, como irmãs, nós precisamos ser funcionais. Essa palavra é dura para mim, eu falho muito. Que o Senhor possa nos despertar, que nós possamos perceber o quão importante é estar aberto à generosidade e quão benefício é para nós isso. A palavra diz que vai retornar em abundância a nossa generosidade. Se eu dedico o meu tempo, Deus vai retribuir outras pessoas dedicar o seu tempo a mim. O Senhor é fiel, Ele disse, aquele que semeia com alegria, aquele que dá, aquele que compartilha. Então a generosidade é uma escolha de cada um. E muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho muito tempo, eu não tenho muito jeito, eu não tenho muita condição financeira. A gente procura um monte de desculpa. Mas se a gente procurar no fundo, a gente tem algo para contribuir. Talvez a Lília e o Henrique agora são os responsáveis. A Lília está grávida. Será que alguém às vezes lembra de chegar mais cedo para passar um pano no salão para evitar esse trabalho para a Lília, que ela está grávida? Não, é responsabilidade da Lília, ela mora lá, ela tem que cuidar. Às vezes nós agimos assim, irmãos, não com palavras, mas simplesmente pelo fato de não irmos e não praticarmos. Piracicaba, muitas vezes, são os mesmos irmãos que arrumam o salão, que varrem. Não estou dizendo que é errado, mas será que a generosidade do seu coração não aponta nunca que você podia ser útil? Que você podia chegar mais cedo lá em Itatiba e ser útil? Queridos irmãos, cada um de nós, nas suas localidades, precisamos olhar e sermos generosos. E estendermos essa generosidade depois à distância que Deus colocar no nosso coração. Que o Senhor possa
contribuir conosco, de forma que nós possamos permitir que Ele nos faça compreender que Ele atua usando a cada um de nós. Todas as contribuições aqui durante a conferência só aconteceram porque alguém se dedicou. O Samuel não veio aqui ler o que ele leu, porque ele estava ali sentado, aí de repente caiu na cabeça dele assim, vai lá e leia isso. Não foi assim. O Peter não falou dessa forma. O Fred se dedicou. Então, é um exercício, irmãos. E a generosidade também é um exercício. O contribuir também é um exercício. Muitas vezes, irmãos, nós vamos no McDonald's, principalmente os jovens, e gastam R$100. Não se ofenda, irmão, se você tem feito isso. Eu não estou pensando em ninguém. E daí você põe R$10 na coleta. Mas R$100 no McDonald's é para meu benefício, é o McDonald's. A comida aí que foi feita deve ter caído assim, alguém derramou comida aí, não teve custo nenhum, estou nem aí com isso. Pense nisso também. É um exercício de cada um de nós, irmão. Nós precisamos nos avaliar para entendermos que o Senhor usa as nossas vidas. O Dedé, quando ele era menininho lá, ele ia lá em casa e começou, acho que ele foi um dos primeiros a cantar aquela canção que os jovens gostam, né? Piracicaba gosta, do Barnabé. Se você lê a vida do Barnabé, ele era um homem de fato generoso em todos os aspectos. Ele estava aberto ao auxílio, Paulo precisou de alguém, ele estava lá, foi um amigo. Os irmãos precisavam de ajuda, ele estava lá. Ele vendeu o que tinha para suprir necessidades. Pensemos um pouco, irmãos, sobre isso, sobre nossa generosidade. Creio que ainda dá tempo de outros seguirem. O que o irmão falou me tocou bastante, mas eu gostaria de perguntar se os irmãos vão ser generosos com o horário. Começamos tarde? Podemos ficar um pouco mais? Ok. Eu vi que o irmão aplicou o termo generosidade de uma forma bem ampla, e de fato a gente entende o que ele quis falar. Eu lembro daquele homem lá em Guedara, onde o Senhor Jesus, do qual o Senhor Jesus expulsou vários demônios, e os demônios foram cair para os porcos. Ele foi liberto do poder do inimigo, do diabo. E ele pediu para o Senhor que o seguisse, deixa-me seguir a ti. Ele falou, não, você vai ficar na tua cidade, fica ali onde estás. E quando o Senhor voltou para Guedara, naquela primeira vez, eles expulsaram o Senhor Jesus de lá. Segunda vez, quando o Senhor voltou, eles receberam de bom grado. Por que será? Eu creio que esse homem que estava agora vestido com perfeito juízo e com roupa, ele tinha sido bastante delicado. Esse tema de generosidade que o irmão aplicou também com relação a nossas palavras duras e palavras ou não tão duras, fez lembrar Filipenses 4, que eu vou ler agora. Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Quem conhece inglês, esse versículo tem a palavra gentleness, moderação. Essa palavra gentleness, eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive na minha vida profissional. Eu trabalhava na Brastemp, no departamento de projetos, de engenharia de máquina de lavar roupa. E havia um termo lá, que era o ciclo gentle. E nós, reunidos com o marketing, a gente decidiu usar os termos delicados. Quem já viu na máquina de lavar roupa o termo delicados? Ciclo delicado com a roupa. A lava-roupa normalmente bate na roupa, tchá, 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 tchá.
E o ciclo delicado, ele bate mais devagar. E esse é o termo usado aqui, que quer dizer delicadeza, docilidade. E nós podemos aprender com o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. Agora, com relação ao dar, efetivamente, que foi mencionado, 2 Coríntios 9, vamos para lá, por favor. Veja que bênção que é o ser generoso. É um projeto de Deus que tem bênçãos, repercussões muito positivas. Versículo 11. 2 Coríntios 9, versículo 10 já. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles a favor de todos. Agora vejam o que acontece. Enquanto oram elas a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Nesse contexto aqui nós temos primeiramente o exemplo do nosso Senhor Jesus. Capítulo 8, 2 Coríntios 8, versículo 9. O Senhor Jesus é apresentado como exemplo. Nisso conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Então o Senhor Jesus foi tão generoso que ele se esvaziou de si mesmo, se fez pobre, para que nós fôssemos enriquecidos. E aqui também, nesse caso do 2 Coríntios 9, o que acontece aqui? Há os irmãos pobres. Eles temem a Deus. Eles suplicam a Deus por uma saída, por uma solução, por um alívio na sua penúria. Aí tem aquele um lá que tem condições. Os irmãos que têm condições, generosos, eles veem aquilo acontecer e, de alguma forma, fazem com que o recurso seja canalizado para eles, para que a carência deles seja suprida. Da parte daqueles que oraram, agora está vindo a resposta de oração, porque eles pediram a Deus o alívio e está vindo o alívio. Eles dão graças a Deus por isso. Então vejam que aí está sendo ativado um ciclo virtuoso. Uns oram, recebem, e os outros dão e promovem glória a Deus. Esse é o propósito de Deus com a generosidade. Nós temos que ser participantes de uma engrenagem que redunda em glórias para Deus. E você sabe que se você tirar de um relógio suíço uma engrenagem, ele vai funcionar ainda? Quebra todo o ciclo. Então é necessário que todos façam a sua parte. Gostaria de lembrar 3 João agora. Terceira João. O presbítero ao amado Gaio. Versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso faz mesmo quando são estrangeiros. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os na sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Eu quero salientar essa última frase, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Você quer ser um cooperador da verdade? O Senhor Jesus, como que ele viveu aqui nessa terra? Ele foi sustentado por certas mulheres piedosas, que o acolheram e o sustentaram. Elas foram cooperadores do ministério do Senhor Jesus.
O Paulo fala para o Timóteo, faze a obra do evangelista. Ora, não é todo mundo que é evangelista, mas a obra do evangelista todos podemos fazer, participar. Talvez até financeiramente, talvez até com outros auxílios que o irmão sugeriu, mas há uma necessidade de cooperação para fazer essa obra. E aqui nós temos a simpatia com esses irmãos, o coração por esses irmãos, para que eles sejam acolhidos, recebam o suporte necessário e possam, assim, testificar do amor dos irmãos, dando glórias a Deus por isso. Por fim, eu queria lembrar ainda a passagem de Tito. Se não me engano, é Tito 3. Tito 3, versículo 13. Encaminha com diligência a epístola de Paulo a Tito. Tito também era um cooperador, assim como Timóteo foi também. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e a Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Havia irmãos ali que estavam dedicados à obra do Senhor, Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, e eles estão sendo, o apóstolo recomenda que o Tito encaminhe fundos para que eles sejam sustentados. Agora, será que precisa de um irmão do calibre de Tito para fazer esses trabalhos somente? Não, ele está dizendo aqui, nesse sentido, agora, quanto aos nossos, devemos aprender a nos distinguir nas boas obras. Todos nós temos que aprender. E quando a gente aprende é porque nós não sabemos originalmente, não é inerente ao nosso caráter, ao nosso modo de ser, o ser assim, usando o termo que o Júlio mencionou, generosos. É algo que nós temos que aprender. Alguém tem que nos ensinar, que é o Senhor, mediante o seu Espírito, e também mediante mentoria de outros irmãos que nos estão antecedendo. Eu acho interessante essa palavra aqui. Aprendam a distinguir-se nas boas obras. Que isso seja assim com todos nós, esse aprendizado possa se consumar, para que possamos ter um caráter dócil, um bolso generoso e termos um coração para a obra do Senhor, fazendo a parte que nos toca dentro do possível. Rapidamente, irmãos, ainda pegando um gancho do que o Júlio falou e também o que o Peter disse ainda no momento das saudações, eu gostaria de reafirmar o agradecimento aos irmãos que vieram na conferência. Como o Peter disse, da parte de você também foi uma generosidade vir até aqui. O Júlio falou acerca do trabalho que nós aqui da congregação tivemos para isso, e vocês foram generosos e vieram. Vocês honraram os nossos esforços aqui. E eu gostaria de dar um exemplo de uma pessoa que na sua vida inteira foi uma vida generosa, que se doou por outras pessoas, que foi o apóstolo Paulo. Aqui mesmo em 2 Coríntios, vou ler 2 passagens, porque, inclusive, o relacionamento de Paulo com essa igreja, ela é um grande exemplo mesmo de generosidade. E eu gostaria de focar num fato, que às vezes é muito fácil também nós exercitarmos generosidade quando nós temos algum tipo de reciprocidade ou com algum tipo de afinidade. Mas isso não são pré-requisitos para que a gente seja generoso. A generosidade, ela está ancorada no amor. E o amor, ele tem que ser desinteressado. Nós não fazemos algo esperando outra coisa em troca. Primeiro, o Júlio também citou a viagem à Guiana, que é um pouco difícil. Se não me engano, o Bernardo tinha falado que durar mais ou menos 8, 9 horas. Outro lugar? Um pouco mais ainda. Então, umas 15 horas. Segundo o Peter, tem que foi para Miami e de Miami. Anitta. Imagine que seja pelo menos umas 20 horas de voo, né? 20 horas. Com certeza isso é uma grande generosidade.
Mas se nós pensarmos aqui no apóstolo Paulo, se ele fizesse uma viagem de Antioquia até Éfeso, até Macedônia, em 20 horas, com certeza ele estaria muito feliz. As viagens naquela época, elas demoravam dias, no mínimo, e semanas ou até mesmo meses, seja a pé ou seja através de viagens marítimas. Então, Paulo com certeza é um exemplo nesse sentido de generosidade, porque uma simples viagem na vida dele tomaria 3 meses, coisa que nós não, até pela forma que nós vivemos hoje, não temos condições de dar para uma outra pessoa ou uma outra igreja. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, vemos algumas coisas que Paulo e os seus cooperadores ali que viajavam com ele enfrentaram em meio a essas viagens. Ele diz, pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. E nós vemos na segunda parte que não há reciprocidade. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Então, Paulo aqui ele não está dizendo que reciprocidade é algo que ele não se importa de maneira nenhuma e que ele despreza. Mas a reciprocidade não era o gás, o combustível para que ele fosse generoso e amoroso com esses cristãos. E ainda no capítulo 12, versículo 15, diz, eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. Então, se naquele versículo ele roga, ele diz para os coríntios que ele esperava assim uma justa retribuição, que ele sendo generoso e com o coração aberto e dá um afeto tão grande por eles, ele esperava assim que eles também tivessem um afeto por eles. Aqui nós vemos claramente que ele vai, no versículo 14, visitá-los pela terceira vez, depois de tantos e tantos problemas que ele teve ali com aquela igreja. Ele vai visitá-los mais uma vez, ele vai se deixar gastar mais uma vez, uma viagem que vai demorar dias ou semanas, e que ele corre vários perigos, né, como ele citou naquela passagem que eu li anteriormente. Ele vai mais uma vez, e ele não tem certeza de que ele vai ter uma retribuição no amor e na generosidade que ele está demonstrando pelos coríntios. Mas ele diz que mesmo assim ele vai. Ele faz essa pergunta, não é uma pergunta retórica, ele se pergunta isso mesmo, será que Paulo, amando cada vez mais aquela igreja, se dando cada vez mais, isso vai redundar em menos amor por parte daquela igreja? Talvez ele lance essa pergunta a si, anteriormente no capítulo 11 ainda, quando ele também lista uma série de dificuldades. Ele diz que além das dificuldades exteriores, também tem as interiores, que é a preocupação com as igrejas de Deus. Então toda essa preocupação que ele carregava também, ele não pensava na afinidade que ele tinha com essas igrejas, por exemplo, com os filipenses, que sempre o ajudaram financeiramente, ele tinha uma grande afinidade, mas aqui com os coríntios ele tinha muitas dificuldades, mas isso não fez com que ele fosse mais amoroso ou se doasse mais para a igreja dos filipenses do que, por exemplo, para os coríntios. Isso não foi algo que o impediu. Então, eu só gostaria de fazer coro ao que o Júlio falou. É importante que nós sejamos generosos e que é mais fácil ser quando nós, de antemão, recebemos afeto e generosidade de outro irmão,
ou quando nós temos mais afinidade com esse irmão, mas nós também somos chamados a sermos generosos e termos afeto e carinho também por irmãos que nós não temos tanta afinidade, e também com, às vezes, irmãos que, na verdade, não foram generosos, mas, pelo contrário, de alguma forma nos ofenderam, como foi o caso dos coríntios com o apóstolo Paulo. Mais de Cristo quero ver, mais da sua graça ter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo. Mais de Cristo, mais teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais a Cristo conhecer, quero a Ele obedecer, sempre perto dele andar, seu amor aqui mostrar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Que você possa ter um dia ótimo e que você possa ter a presença de Deus no decorrer deste dia maravilhoso que Deus nos concedeu.